Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus, da Stormy O'Marion, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje, capítulo 13, áudio 13, orando para perdoar a si mesmo e a Deus e aos outros. Eu lutei por anos tentando perdoar a minha mãe. Mesmo depois que me tornei uma pessoa adulta, ela continuou a ser abusiva e eu precisava perdoá-la diariamente. Às vezes eu ficava longe dela e simplesmente deixava meu pai lidar com ela sozinho. Infelizmente, ela virou sua raiva contra ele. Quando ele ficou doente com uma infecção pulmonar, em vez de tentar ajudá-lo, ela preparava suas próprias refeições e comia na frente dele sem lhe oferecer nada. Ela dizia que se ele estivesse com fome, poderia se levantar e pegar o próprio alimento. Quando descobri tudo isso, eu fiquei muito aborrecida com ela. Que virada de acontecimentos. Eu tinha passado todos aqueles anos tentando perdoá-la por ter sido cruel comigo. E agora eu precisava perdoá-la pela forma como ela tratava o meu pai. E certamente não parecia haver nenhuma maneira de mudar a situação. Nós tínhamos tentado convencer meu pai a interná-la, mas quando ele chegou para assinar os papéis, não conseguiu fazê-lo. Ele ainda esperava que algum dia ela voltasse a ser a pessoa com quem pensava ter casado. Senhor, eu orei. Sei que a minha mãe está mentalmente doente e não sabe realmente o que está fazendo. Porém, ainda há algo em mim que se lembra do que ela fez e isso me deixa furiosa. Eu novamente lhe peço que me dê um coração perdoador para com ela. O Senhor respondeu essa oração repetidamente, à medida que cada nova ofensa trazia mais oportunidades para perdoar. Sei que nunca poderia ter ouvido a direção de Deus para minha vida se o meu coração e minha mente estivessem obscurecidos pela falta de perdão. A escada para a plenitude. O perdão leva à vida. A falta de perdão é uma morte lenta. Não perdoar alguém não compromete a sua salvação e o deixa fora do céu, mas significa que você não vai desfrutar tudo o que Deus tem para você. E você pode acabar perambulando fora do centro da vontade de Deus. O primeiro passo para perdoar é receber o perdão de Deus e deixar a sua responsabilidade penetrar na parte mais profunda do seu ser. Quando percebemos o quanto temos sido perdoados, é mais fácil entender que não temos o direito de julgar uns aos outros. Ser perdoado e liberto de tudo que já fizemos de errado é um dom milagroso. Então, como poderíamos nos recusar a obedecer à voz de Deus quando Ele nos pede para perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou? É fácil, não é mesmo? Isso acontece porque concentramos nossos pensamentos na pessoa que cometeu o erro contra nós, em vez de nos concentrarmos em Deus, que faz todas as coisas certas. O perdão é uma via de mão dupla. Deus o perdoa e você perdoa os outros. Deus o perdoa rápida e completamente após sua confissão do delito. Você deve perdoar os outros de forma rápida e completa, quer eles admitam a falha ou não. Na maioria das vezes, a pessoa não sente que te fez algo de errado e se sente certamente que não quer admitir isso para você. Perdoar é uma escolha que fazemos. Baseamos a nossa decisão não sobre o que estamos dispostos a fazer, mas no que sabemos que é certo fazer. Eu não sentia vontade de perdoar a minha mãe. Em vez disso, eu escolhi perdoá-la. Porque a palavra de Deus diz: perdoem e serão perdoados. Lucas 6, 37. O versículo também diz que não deveríamos julgar se não queremos ser julgados. E eu precisava entender que Deus ama a minha mãe tanto quanto me ama. Ele ama todas as pessoas, tanto quanto me ama. Ele ama o assassino, o estuprador, a prostituta e o ladrão. Ele odeia todos os seus pecados, tanto quanto odeia os nossos. Ele odeia o assassino, o estupro, a prostituição, o roubo, tanto quanto odeia o orgulho, a fofoca e a falta de perdão. Nós podemos nos sentar e comparar os nossos pecados com os das outras pessoas e dizer: os meus não são tão ruins, mas Deus diz que todos eles fedem, por isso não deveríamos nos preocupar com aqueles cujo cheiro é pior. A coisa mais importante é se lembrar quando se trata de perdoar é que o perdão não faz com que a outra pessoa esteja certa, mas a liberta. Perdoar a si mesmo e a Deus. Enquanto perdoar os outros é fundamental, o perdão também é necessário em duas outras áreas. Uma delas é perdoar a si mesmo. Muitos de nós pensamos: eu deveria conseguir fazer isso, eu deveria ser esse tipo de pessoa, eu deveria ter feito mais do que fiz a essa altura da minha vida. Eu certamente fui castigada por pensamentos desse tipo. Deus é o único que é perfeito. Temos de ser capazes de dizer: eu me perdoo por não ser perfeito. E eu lhe agradeço, Deus, porque o Senhor está neste momento me tornando tudo o que me criou para ser.
Alguns de nós precisam perdoar a si mesmos pelos erros cometidos antes de conhecer o Senhor. E desperdicei minha vida usando drogas, envolvendo-me com o ocultismo e em relacionamentos não saudáveis. Quando finalmente fui capaz de me perdoar, eu percebi que Deus poderia usar até mesmo as experiências para a sua glória. Agora eu sou capaz de ministrar sobre a vida de mulheres que cometeram esses mesmos erros. Elas veem que se Deus me ajudou a superar essas coisas, isso é possível para elas também. Além de perdoar os outros e a si mesmo, você também deve observar se precisa perdoar a Deus. Se você estiver com raiva dele, diga assim: Deus, eu entendo. Deus, eu tenho estado furioso com o Senhor desde que o meu irmão morreu naquele acidente. Deus, eu estou furiosa com o Senhor desde que o meu bebê morreu. Deus, eu estou furioso com o Senhor desde que não consegui aquele emprego pelo qual orei. Seja honesto, você não vai esmagar o ego de Deus. Libere a mágoa e permita-se chorar. As lágrimas libertam e curam. Diga: Senhor, eu confesso a minha mágoa, a minha raiva, a minha dureza de coração para com o Senhor e não vou mais reter isso contra o Senhor. O perdão é contínuo, pois uma vez que você lidou com o passado, as infrações constantes ocorrem no presente. Nenhum de nós vive sem ter o nosso orgulho ferido ou sem ser manipulado, ofendido ou magoado por alguém. Cada vez que isso acontece, deixe uma cicatriz na alma, se não for confessado e tratado diante do Senhor. Além disso, a falta de perdão também o separa das pessoas que você ama. Eles sentem um espírito de falta de perdão, mesmo que não consigam identificá-lo. Isso as torna tensas e distantes. Você pode estar pensando: eu não preciso me preocupar com isso porque eu não tenho falta de perdão contra ninguém. Mas o perdão também tem a ver com não ser crítico em relação aos outros. Tem a ver com lembrar-se de que muitas vezes as pessoas são da forma como são em virtude da vida e tê-las moldado assim. Comecei a perdoar verdadeiramente minha mãe quando percebi quão difícil a sua infância havia sido e quantos problemas ela teve de enfrentar enquanto crescia até a idade adulta. Todos nós precisamos nos lembrar de que Deus é o único que conhece a nossa história e, portanto, nunca temos direito de julgar, ficar preso na falta de perdão e impede de ser curado e receber a alegria e restauração que estão disponíveis para você. Ficar liberto para o futuro que Deus tem para você significa liberar tudo o que aconteceu no passado. Orações. Perdoar a si mesmo. Deus, eu sei que o Senhor me perdoou pelos meus pecados. E eu agradeço por sua graça, seu amor incondicional. Eu estou verdadeiramente arrependido e quero superar essas tendências. Agora, Pai, ajude-me a perdoar a mim mesmo e apague a minha culpa e crie um novo coração dentro de mim. Deus, eu admito que estou aborrecido com o Senhor por causa de algumas coisas que aconteceram que eu não entendi. Ajude-me a ver as coisas a partir da tua perspectiva. Eu sei que o Senhor é um Deus bom e tem meus melhores interesses em mente para mim o tempo todo. Perdoa-me por reter isso contra o Senhor e cura-me da minha decepção. Deus, pessoas me magoaram, me feriram e eu não entendo por que isso aconteceu, mas eu sei que o Senhor quer que eu o perdoe. Ajude-me a colocar no lugar dele e compreenda o que contribuiu para que aquela pessoa fizesse isso comigo. Ajude-me a ser completamente liberto de toda a falta de perdão. Ferramentas da verdade. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mateus 11, 25. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Efésios 4, 31. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6, 37. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João 2:10.